Olá, alunos do terceiro ano do ensino médio do Colégio Estadual Professor Vilmar Gonçalves da Silva. Tudo bem com vocês? Tranquilos? Professor Alessandro, professor da disciplina de filosofia. Pessoal, vamos dar continuidade, né, nas nossas correntes de pensamento filosóficos aí. Aula passada nós falamos a respeito do liberalismo, né, tanto liberalismo político quanto liberalismo econômico. Hoje a gente vai estudar a respeito do senso comum e posteriormente do senso crítico, tá? Então a gente vai entender, né, o que significa essa ideia de senso comum, o que significa o conflito, né, também existente entre esse senso comum e o senso crítico, tá bom? Primeiramente, a gente vai fazer um contexto geral a respeito do que vem a ser esse senso comum, tá? É um tipo de pensamento aí que ele não foi testado, verificado ou metodicamente analisado. Isso falando em aspectos racionais, né, da racionalização científica, tá? Geralmente o conhecimento do senso comum ele está presente no nosso cotidiano e é passado aí de geração para geração, né? Dentro de outras disciplinas aí, como a história e a geografia, nós chamamos de cultura, né? Que às vezes é mantido somente pela experiência de convívio, tá? Podemos afirmar que esse tipo de conhecimento ele é categoricamente popular e culturalmente aceito, que não garante a sua validade e invalidade dentro de um aspecto da sistemática científica, tá? O senso comum ele pode ser obtido a partir de um movimento de repetição cultural, pode estar correto ou não, né? Não é possível confiar nesse tipo de conhecimento, porque como se confia na ciência, né, em si, por meio de teorias, por meio de estudos, pesquisas, né? Mas também não podemos invalidá-lo de modo de imediato, né, de forma imediata, pois o fato de não se estabelecer métodos e teses comprobatórias não significa necessariamente que o tipo de conhecimento popular ele está errado. Então, o senso comum ele é movido geralmente pela opinião. Podemos elencar estudos filosóficos aí sobre o senso comum desde a Grécia Antiga, né? A filosofia surgiu como uma maneira de contrapor, por exemplo, aquele tipo de conhecimento popular não rigoroso, principalmente dentro da Grécia Antiga, a questão da mitologia, né? A religião, ou da crença na qual os gregos antigos acreditavam, né? Bom, o filósofo italiano Antonio Gramsci, intelectual contemporâneo que contribuiu aí para a disseminação do anarquismo na Itália, no campo filosófico, dedicou-se a entender o conhecimento e a cultura. Ele estudou e escreveu sobre o senso comum. Para esse pensador, o senso comum tem a sua característica estritamente positiva, sendo um conhecimento popular que todos têm e produzem. Porém, para se chegar a um conhecimento mais elaborado, mais estruturado, mais seguro, é necessário ir além do senso comum, tá? Aí já entra na questão do senso crítico. Silvio Galo, filósofo e educador e professor da filosofia, professor de filosofia, né, da Faculdade de Educação da Unicamp, Universidade de Campinas, no interior de São Paulo, afirma que nesse sentido o senso comum é um bom ponto de partida, mas que muitas vezes os conhecimentos sistematizados e testados, como a filosofia e a ciência, são necessários para se obter um conhecimento com maior confiança e validade, né? Então, o senso comum ele não traz essa confiabilidade, tá? Para o sociólogo, escritor e professor de português Boaventura dos Souza Santos, podemos chamar aí de senso comum aquele conhecimento vulgar e prático, né, que nos orienta cotidianamente, né, o tal da chamada, entre aspas, né, experiência de vida. Ao longo do tempo, foi se criando uma ideia comum, né, que nós chamamos de senso comum, de que as mulheres eram inferiores, o que foi se estabelecendo como uma verdade cultural, apesar de não ser verdadeira, né, verdadeiramente essa situação levada estritamente ao ponto, né? Podemos pensar por isso que nem sempre o senso comum ele é positivo ou está certo. Nós sabemos aí que as mulheres não são menos inteligentes, mais frágeis e subalternas aos homens. Isso atesta também o fator repetitivo que circunda a denominação do senso comum. Né? Algo que pode ser repetido acaba sendo encarado como uma verdade. Né? Algo que possa ser repetido de várias vezes pode se tornar verdade. Tá? Dentro da característica de senso comum e ciência, né, em uma leitura, por exemplo, apressada, podemos pensar que o senso comum e a ciência são sumariamente opostos e sem conexão alguma. Porém, existem diferentes concepções, algumas delas apresentam complementariedade entre ciência e o próprio senso comum. Tá? O positivismo, por exemplo, né, que é uma doutrina filosófica política,
desenvolvida aí principalmente pelo grande pensador francês Auguste Comte, né, estabelece rumos para o progresso social, por meio do progresso científico e da ordem política. Sendo assim, essa doutrina, né, de pensamento, positivismo, ela admite somente a ciência como fonte de conhecimento verdadeiro. Essa concepção exclui, inclusive, a filosofia, a qual teria cedido seu lugar, de acordo com Comte, aos moldes científicos para a explicação, né, da realidade. Então, nessa concepção, o senso comum ele está totalmente descartado. Se você for olhar pela análise positivista, né, de Auguste Comte, né, e de vários outros filósofos positivistas aí, que usa do racionalismo como ponto principal de partida da ordem do progresso, né, para o desenvolvimento do ser humano, a questão do senso comum ele não traz nenhum benefício, né, para esse desenvolvimento. Pedro Demo, sociólogo brasileiro e professor emérito da Universidade de Brasília, UNB, fez uma referência nos estudos sobre o conhecimento científico e aprendizagem no Brasil e é autor de 90 livros, também parte da concepção parecida, ao afirmar que a prevalência dos conhecimentos não testados pode levar o ser humano a pensamentos incoerentes, aleatórios, né, sem fundamentos. Por exemplo, acreditar que o Sol movimenta-se em torno da Terra. De fato, a ciência é a fonte de conhecimento mais segura que temos, mas a validade do senso comum, em alguns casos, ela é notável. Se pensarmos que grandes pesquisadores, ou grandes pesquisas científicas, vamos dizer assim, né, levaram a grandes descobertas farmacêuticas, partiram do conhecimento de senso comum de plantas medicinais. Por exemplo, temos um elemento para considerar o senso comum como um bom ponto de partida para funcionar a ciência. Então, alguns autores defendem também que, se não houvesse, né, essa característica cultural, né, do senso comum, de afirmar algumas verdades por meio da experiência de vida, nós não teríamos a comprovação científica, né, porque a ciência não iria interessar para comprovar se realmente aquele senso comum ele pode vir a ser benéfico dentro da ciência. Tá? Podemos elencar vários outros exemplos aí também de senso comum. Alguns deles estabelecem nexos, né, não necessariamente verdadeiros, outros dizem respeito somente a valores sociais. Né? O fato é que o conhecimento do senso comum adquire validade mediante repetição. Quanto mais você vai repetindo uma situação que ela, muitas das vezes, ela não é a verdadeira, você acaba fixando aquilo e tornando como verdadeiro. É como o caso de algumas ideologias implementadas no mundo, né? Como Hitler implementou a ideologia da raça ariana, né? Que não existia, e ele foi implementando dentro do senso comum da população alemã naquele período, por conta da sua fragilidade psicológica dos pós-guerras, né? Então, e foi se tornando uma situação aleatoriamente diferente, né? Diferente e aleatoriamente também verdadeira. Tomemos como exemplo uma pessoa que sente algum tipo de dor óssea crônica. Essa pessoa ela observou que sempre que a dor ficava mais aguda, chovia ou o tempo era tomado por uma frente fria. A questão do reumatismo, de dores musculares, né? Não há nexo causal nenhum, né? E nem elementos científicos que liguem a dor à chegada da chuva ou da frente fria, né? Mas essa pessoa passa a dizer, por força da repetição de experiências, que quando a dor chega é sinal que vem chuva ou frio, ou que já está fazendo frio ou chuva, né? Outro exemplo pode ser encontrado nas plantas medicinais, como citou anteriormente, né? Por milênios, o ser humano busca tratar de suas mazelas, né? Por meio de plantas e outros elementos da natureza, tá? Ao descobrir que a Pelmus boldus, né, conhecida como boldo tradicionalmente aí, é uma planta com propriedades que estimula a digestão e desintoxica o sistema digestório. Então, descobrir isso pela observação e pela repetição do senso comum. Passaram a utilizá-la como planta medicinal. Sempre que havia um desconforto intestinal, utilizava o boldo, né? Na sabedoria popular, apenas o senso comum atesta essa relação, porém, né, estudos farmacêuticos já comprovaram a eficácia do boldo para tratamento de indigestões e intoxicações, o que resultou no desenvolvimento de elaboração de remédios, né, fármacos, né, à base da planta. As ideias comuns de que mulheres são frágeis, que asiáticos são mais inteligentes, que muçulmanos são terroristas ou que índios são indolentes, também são exemplos de conhecimento do senso comum, mas não tem qualquer indício de validade e acaba se tornando aí, por via das dúvidas, afirmações totalmente preconceituosas, tá bom?
Pessoal, espero que tenha passado aí alguns pontos importantes, né, sobre a questão do senso comum, né, a origem do senso comum e a que ele se remete, características aí. Obrigado a todos pela participação e pela atenção. Lembrando que nós ainda estamos nessa pandemia, né, estamos prevenindo aí contra o coronavírus. Essa aula ela está disponível, assim como as demais, no meu canal Gel Cerrado pelo YouTube. Lembrando a vocês que nesse exato momento eu estou à disposição de vocês via WhatsApp de forma online, né, para esclarecer todas as dúvidas que vocês necessitarem, tá ok? Forte abraço e até a próxima.